Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos! Nessa aula, nós iremos resolver as atividades da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio regular. Essas atividades são sobre ligação covalente, mais especificamente sobre interações intermoleculares. Mas antes da gente ir para a resolução das atividades, eu peço a vocês que se inscrevam no canal do Escola Online, ative as notificações, se gostar da aula, deixa o like. Nos sigam também no Instagram, lá a gente está colocando todas as novidades do Escola Online, cronograma de aulas, quiz, informações sobre educação, sobre provas, concursos, novidades sobre a nossa plataforma. Confere lá, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, essa aula é sobre interação intermolecular. Porém, não existe nós estudarmos interação intermolecular sem antes estudar polaridade de moléculas e geometria. Então, por isso, antes da gente ir para a interação intermolecular, nós vamos falar da polaridade e da geometria, tá bom? Porque para a gente saber qual tipo de interação intermolecular que está ocorrendo entre as moléculas, nós precisamos saber se a molécula é polar ou apolar. E para isso, nós precisamos entender que tipo de ligação que está formando a molécula e também qual é a geometria da molécula, que isso determina na polaridade. Então, vamos lá? Então, polaridade da molécula. A polaridade, ela pode ser identificada de acordo com dois critérios. Pela diferença de eletronegatividade entre os átomos e também pela geometria molecular. Então, a gente vai ver esse primeiro ponto aqui, ó, a diferença de eletronegatividade entre átomos. Por exemplo, toda substância simples, então se é simples, é formada pelo mesmo elemento químico, diatômica, ela vai ser apolar. Por quê, professora? Porque são átomos iguais que estão aqui acontecendo, estão fazendo aqui o compartilhamento de elétrons e a atração e a repulsão, a atração do núcleo pelos elétrons compartilhados e a repulsão entre os núcleos e entre os elétrons compartilhados, ela é igual, porque são átomos iguais. E, consequentemente, a nuvem eletrônica desses elétrons que estão pertencentes aqui à molécula, dessa molécula diatômica, né, nessa molécula covalente formada por dois átomos iguais, essa nuvem eletrônica ela é distribuída de forma igual. Então, por isso que é uma molécula que a gente fala que não tem polos, é uma molécula apolar, ok? Já quando a molécula é formada por dois átomos diferentes, significa que são átomos que possuem eletronegatividade diferente. Sempre vai ocorrer uma diferença de eletronegatividade desses átomos. Alguns, essa diferença de eletronegatividade é muito alta, outros menos. Então, eu trouxe aqui o exemplo do HCl. Então, o cloro, gente, é um elemento muito eletronegativo, é do grupo 17. Tá cá na direita, né, da tabela periódica. Já o hidrogênio, gente, tá cá na esquerda, na parte superior. Então, é um elemento mais eletropositivo. E aí, quando ocorre aqui a ligação, o núcleo do cloro, ele tem uma tendência em atrair muito mais aquele par de elétrons que está sendo compartilhado entre cloro e hidrogênio para si. E aí, a nuvem eletrônica, ela vai estar, de certa forma, mais densa do lado do cloro. Então, por isso a gente fala que formou polos, né? O polo negativo, com carga parcial negativa, ela está com uma tendência mais para o lado aqui, que a gente representou do cloro, e aqui um polo positivo, com deficiência de elétrons próximo ao hidrogênio. Então, nós falamos que essa molécula possui polos e, por isso, ela é considerada polar. Então, toda vez que nós tivermos molécula formada por dois átomos, se for átomos iguais, ela é apolar. Se for átomos diferentes, ela é polar, certo? E aí, vamos agora avaliar esses padrões de polaridade em geometrias moleculares
em que tenham 3 ou mais átomos, porque além da ligação entre os átomos, nós vamos ter que também definir a geometria da molécula. E dessa forma, definindo a geometria da molécula, a gente consegue observar se essa nuvem eletrônica dos elétrons está distribuída de forma uniforme ou não. Se estiver distribuída de forma uniforme, nós falamos que a molécula é apolar. Se tiver sem uniformidade, ela é uma molécula polar. Então vamos lá. Na situação quando nós tivermos 3 átomos. Quando nós temos 3 átomos, nós temos 2 opções de geometria, a linear e a angular. Por exemplo, o CO2, então carbono, ele vai estar fazendo 2 ligações aqui com oxigênio, uma ligação dupla aqui e uma ligação dupla aqui. Então a gente vê que a nuvem eletrônica, a mesma atração com que o oxigênio, que é mais eletronegativo que o carbono, vai estar atraindo aqui a nuvem eletrônica para ele, o mesmo ocorre para esse lado. E aí nós falamos que a densidade eletrônica, ela está distribuída de certa forma uniforme. Então, por isso, o momento resultante, o momento aqui dipolar, ele é igual a 0, porque vai estar distribuído de forma uniforme. Então, nós falamos que a molécula, ela é apolar, porque é uma molécula linear, onde os ligantes são iguais, certo? E quando os ligantes forem diferentes? Esse momento aqui dipolar, ele não vai zerar. Por exemplo, entre hidrogênio e carbono, quem é mais eletronegativo? Carbono. E entre carbono e nitrogênio? Nitrogênio. E aí, quando nós somamos aqui, ó, esses momentos dipolares, vai dar uma resultante nesse sentido. E aí, nós falamos que existe um momento dipolar, existem polos na molécula, e dessa forma, essa molécula é polar. Então, para 3 átomos, nós temos a geometria linear e nós temos uma geometria que nós chamamos de angular. Essa geometria angular, ela ocorre quando o átomo central possui par de elétrons não ligantes. E dessa forma, não existe a possibilidade de ser uma geometria linear. E aí vai ser uma geometria angular. E aí a gente vê que nós temos aqui esse momento dipolar dessa ligação entre hidrogênio e oxigênio. O oxigênio, ele é mais eletronegativo, então ele vai atrair mais a nuvem eletrônica, e aí a gente fala que nós temos um momento dipolar resultante nesse sentido. Logo, toda molécula angular vai ter um momento dipolar resultante diferente de 0. Toda molécula angular, ela vai ser polar. Já quando for 4 átomos, nós temos a opção de geometria trigonal plana ou piramidal. A trigonal plana, nós temos aqui, quando todos os ligantes forem iguais, nós temos um momento dipolar igual a 0. Porém, se nós tivermos essa geometria trigonal plana em que um dos ligantes seja diferente, dessa forma nós vamos ter um momento dipolar diferente de 0. E aí a nossa molécula vai ser polar. Já a piramidal, ela é a mesma situação da geometria angular. Ela sempre vai ser uma molécula polar. Sempre vai ter um momento dipolar resultante, ok? Então, o que a gente viu até agora? Molécula linear formada por 2 átomos. Se for átomos iguais, apolar. Se for átomos diferentes, polar. Se for linear com 3 átomos, se for ligantes iguais, apolar. Se for ligantes diferentes, polar. Geometria angular, ela vai ser polar. Geometria piramidal, geometria trigonal plana, ligantes iguais, apolar. Ligantes diferentes, polar. Piramidal, sempre apolar. E por último, quando nós tivermos 5 átomos, a geometria tetraédrica, se for ligantes iguais, momento dipolar igual a 0. Se for ligantes diferentes, nós vamos ter um momento dipolar resultante. Então, a molécula vai ser polar, certo? Aqui, molécula apolar. Então, resumindo, quando nós tivermos moléculas diatômicas, átomos iguais, geometria linear, molécula apolar. Átomos diferentes, polar. Agora, quando forem 3 átomos e o átomo central não possuir par de elétrons não ligantes, linear, ligantes iguais, apolar, ligantes diferentes, polar. Agora, quando for 3 átomos e o átomo central possuir par de elétrons não ligantes,
a geometria angular e sempre toda geometria angular é polar, assim como toda geometria piramidal é polar. E a tetraédrica, ela ligantes iguais apolar, ligantes diferentes polar. Faltou aqui na nossa tabela a trigonal plana, né? Trigonal plana, ligantes iguais apolar, ligantes diferentes polar, certinho? Então, com essa instrução aqui de polaridade, agora nós podemos ir para interação intermolecular. Nós temos 3 tipos de interação intermolecular. O que na verdade, primeiro, são interações moleculares? São formas como as moléculas dos compostos, seja ela polar ou apolar, formado por ligações covalentes, vão interagir entre si. Então, essa interação entre as moléculas é chamada de interação intermolecular. São 3 as principais interações intermoleculares que vão acontecer com os compostos covalentes, compostos formados por ligação covalente, que são a van der Waals, ou também chamada de interação tipo dipolo instantâneo dipolo induzido, ou simplesmente dipolo induzido. São interações que ocorrem em moléculas apolares. Agora, se for molécula polar, pode ser a força de polo permanente ou ligação de hidrogênio. Então, nós vamos ver todas essas ligações aqui de forma detalhada. Então, primeiro, a dipolo induzido, que ocorre somente em moléculas apolares. São interações que são de intensidade fraca e, como eu disse, ocorrem em moléculas apolares ou entre átomos de gases nobres quando esses se aproximam, o que causa repulsão em suas eletrosferas. Essa repulsão provoca o movimento dos elétrons, que vão se acumular numa região da molécula ou do átomo, deixando a região oposta com deficiente de carga elétrica. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui os elétrons que estão distribuídos de forma uniforme. Pela aproximação, vai haver, então, uma repulsão, uma força de repulsão, o que vai fazer aqui formar dipolos. Então, esse dipolo ele foi induzido. Então, aí, essa parte negativa, né, da molécula, que vai estar com a nuvem eletrônica distorcida, vai atrair a parte onde vai estar aqui com a deficiência de elétrons da outra molécula. Então, essa aqui é a interação dipolo induzido. Já a interação dipolo permanente, já existe esses polos positivos e negativos. Por exemplo, a molécula de HBr. Então, é uma molécula polar, né, formada entre elementos diferentes. Então, aqui nesse lado da molécula, que vai ter um potencial, uma carga negativa, ela vai atrair as moléculas que vão estar positivas. Já essa positiva vai atrair a parte da molécula negativa da outra molécula. Então, são interações de intensidade média, são interações mais fortes que a dipolo induzido e ocorrem entre moléculas polares. Estabelece de forma que o átomo com caráter parcial negativo de uma molécula é atraído pelo átomo com caráter parcial positivo da outra molécula. Então, por exemplo, esse hidrogênio que tem a carga parcial positiva vai atrair o bromo de outra molécula que tem a carga parcial negativa, certinho? E por último, a ligação de hidrogênio. Dentre as interações intermoleculares, é a interação que possui maior força. Ela é uma ligação que vai ocorrer entre elementos específicos. É uma ligação que vai ocorrer quando a molécula possui um átomo de hidrogênio ligado a um elemento muito eletronegativo. Esses elementos são flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, a ligação de hidrogênio ela só vai ocorrer entre o hidrogênio de uma molécula que vai estar ligado a um elemento eletronegativo com outro elemento eletronegativo de outra molécula, tá bom? Então, por exemplo, aqui, nós temos a representação de uma molécula de água, por exemplo, oxigênio e aqui hidrogênio. Esse hidrogênio está ligado a um elemento eletronegativo, o oxigênio. Então, esse hidrogênio aqui, ele está com uma deficiência, uma carga parcial muito positiva. Então, esse hidrogênio, por exemplo, ele vai tender a atrair, né, vai ser atraído com bastante intensidade pelo oxigênio da outra molécula.
Então, aqui é a caracterização, é onde está formando aqui a interação de ligação de hidrogênio. Certinho, pessoal? E sempre vai ocorrer entre o hidrogênio e o FON. O que é o FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, esse tipo de interação é formada pela atração do átomo de hidrogênio, que vai ter o polo positivo, a carga parcial positiva de uma molécula, e o átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio, que é o grupo FON, que é o polo negativo de outra molécula. Lembrando, gente, atração, né, interação intermolecular é interação entre moléculas. Certinho, pessoal? Então, com o conteúdo aqui, né, explicado, nós vimos tanto polaridade como geometria, como a parte dessa aula que é a interação intermolecular. Vamos agora aos exercícios. Então, primeira atividade. Observe a imagem a seguir. Que tipo de interação ocorre entre a molécula de água que possibilita os insetos andarem sobre ela? Então, gente, a água é uma substância que tem propriedades muito importantes. A primeira situação é que a molécula de água é uma molécula que a força intermolecular entre as moléculas é a ligação de hidrogênio. Nós acabamos de ver aqui. E aí, gente, uma proposta de resposta é que essa interação de ligação de hidrogênio, na superfície, ela vai aqui ter uma outra característica. Então, vamos lá. A interação pergunta o exercício qual que é o tipo de interação que ocorre na molécula de água. Então, vamos lá. A interação que ocorre nas moléculas de água é a ligação de hidrogênio. A força de atração das moléculas na superfície da água é diferente da força que ocorre nas moléculas abaixo da água. Então, entendam aqui, ó. Por exemplo, essa molécula de água, ela vai ter forças de atrações com outras moléculas em todas as direções. Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Então, aqui é as forças de atração que nós temos nas moléculas que estão na camada inferior. Já as moléculas de água da superfície, elas não vão ter aqui a interação intermolecular na parte superior. E isso faz com que haja uma outra situação. Vai haver aqui uma tensão superficial da água por não haver interação das moléculas de água da superfície com o ar, né? Porque aqui essas moléculas, elas têm interação entre elas. Já essa aqui não tem. Então, abaixo da superfície, a força de atração é a mesma e mútua entre todas as moléculas. A atração ocorre em todas as direções, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para frente e para trás. Já na superfície, elas não apresentam molécula acima delas, portanto, suas ligações de hidrogênio se restringem apenas às moléculas do lado e abaixo. E essa desigualdade de atração na superfície cria uma força sobre essas moléculas e provoca uma contração do líquido, causando então a chamada tensão superficial. Então, pela água ser uma molécula apolar que possui ligação de hidrogênio, ela vai ter aqui uma condição, vai causar aqui uma tensão superficial, o que vai permitir com que esse inseto ele fique sobre essa água. Então, essa tensão superficial, ela funciona como se formasse uma fina camada, uma película, ou como se fosse uma fina membrana elástica na superfície da água, o que permite que esses insetos andem sobre a água. E na letra B dessa atividade, pergunta se o inseto conseguiria caminhar em uma solução de tetracloreto de carbono, que é o CCl4. Então aqui, gente, o tetracloreto de carbono são 5 átomos. 5 átomos com 4 ligantes iguais. Então, a geometria é tetraédrica e a molécula ela é apolar. Então, as forças de interação, elas são muito fracas e, consequentemente, a tensão superficial dessa molécula ela é muito inferior em relação quando comparado com a água. Então, se fosse aqui o líquido, o tetracloreto de carbono, não seria possível esse inseto caminhar pelo fato de que a tensão superficial desse líquido ela é muito pequena. Então, não é possível porque o tetracloreto de carbono é apolar, possui interação intermolecular fraca, que é o dipolo induzido, né? Que é a interação intermolecular que ocorre em moléculas apolares, e dessa forma a tensão superficial do líquido é pequena, não possibilitando o inseto a caminhar
em solução de CCl4. Certo, pessoal? Vamos então para a próxima atividade. Atividade 2. Um iceberg é composto por moléculas de água que se mantêm fortemente unidas por meio de uma interação do tipo... Então, gente, falou de água, qual que é o tipo de interação que existe? Ligação de hidrogênio, né? Então, a gente sabe que a molécula de água é entre o átomo de hidrogênio com o átomo de oxigênio, elementos, né? O oxigênio é um elemento muito eletronegativo e a atração entre o hidrogênio de uma molécula com o oxigênio da outra molécula é a ligação de hidrogênio. Letra E. Muito tranquilinho, né? Atividade 3. Qual o tipo de interação que se manifesta entre as moléculas de HI? Então, HI, gente, desenhei aqui a estrutura de todas as três substâncias, HI, NH3 e CH4. HI é uma molécula diatômica com elementos diferentes, então é uma molécula polar. Nitrogênio é de geometria piramidal. Toda vez que nós temos geometria piramidal, não interessa se são ligantes iguais ou diferentes, a polaridade aqui ela é polar. E aqui, gente, é o CH4, geometria tetraédrica, mas são 4 ligantes iguais. Dessa forma, a polaridade dessa molécula é apolar. Então, HI é polar. Nós temos a possibilidade da interação ser dipolo permanente ou ligação de hidrogênio. Só que ligação de hidrogênio é entre hidrogênio e FON. Então, não. Então, vai ser dipolo permanente. A amônia, gente, é polar. E aí nós temos duas possibilidades, dipolo permanente e ligação de hidrogênio. Só que o hidrogênio está ligado com o nitrogênio, que é um elemento muito eletronegativo, está dentro do FON, né? E o hidrogênio de outra molécula vai interagir, então, com esse nitrogênio. Então, o tipo de interação que nós temos aqui é ligação de hidrogênio. E aqui, gente, a molécula ela é apolar, toda molécula apolar é dipolo induzido. Muito tranquilo, né? Atividade 4. Considere os processos 1 e 2 representados pelas equações. Então, aqui, ó. A água líquida se transformou em água gasosa, mas continua sendo água. Mudou aqui apenas o estado físico. E a água gasosa se transformou em 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, aqui, gente, foi um processo de atomização, foi uma transformação química. Quais ligações são rompidas em cada um dos processos? Justifique sua resposta. Então, esse primeiro processo aqui continua sendo molécula de água. A diferença de água líquida para água gasosa é o distanciamento entre as moléculas. Na água líquida, nós temos a proximidade maior das moléculas. E na gasosa, já não tem essa proximidade. Aqui na molécula de água líquida, nós temos forças atrativas entre as moléculas, o que não ocorre na gasosa. Então, para a gente transformar água líquida para gasosa, nós temos que romper as interações que existem entre as moléculas. E aí, vai ter a transformação de líquida para gasosa. Esse rompimento são de interações intermoleculares, que no caso da água, é a ligação de hidrogênio. Então, a proposta de resposta aqui, ó. No processo 1, houve mudança de estado físico de líquido para gasoso, ocorrendo um rompimento das interações intermoleculares existentes. No caso da molécula de água, molécula polar, a interação é formada pela atração entre átomos de hidrogênio, que é o polo positivo de uma molécula, e átomos de oxigênio de outra, que nós chamamos de interação de ligação de hidrogênio. Então, o rompimento aqui é rompimento de interação intermolecular, mais especificamente, rompimento de ligação de hidrogênio. Já no segundo aqui, gente, houve realmente a ruptura da ligação entre os átomos. A gente sabe que entre hidrogênio e oxigênio, o tipo de ligação é ligação covalente, porque que a molécula de água se transformou nos átomos hidrogênio e oxigênio. Então, aqui em 2, o rompimento foi de ligação química, de ligação covalente. E no processo 2, houve a atomização, ou seja, a molécula de água se transforma em átomos de hidrogênio e oxigênio isolados. Nesse caso, houve o rompimento da ligação química. Sendo uma ligação entre ametais, chamamos de ligação covalente. Certo? Bem tranquilo também. Última atividade, considere 3 substâncias, metano, amônia e água. E 3 temperaturas de ebulição, 373 Kelvin, 112 Kelvin e 240 Kelvin.
Levando em conta a estrutura e a polaridade das moléculas dessas substâncias, pede-se a correlação das temperaturas de ebulição às substâncias e para a gente justificar essa correlação que foi estabelecida. Então, gente, vamos aqui à estrutura das três substâncias, do metano, da amônia e da água. O metano, 5 átomos, geometria tetraédrica, ligantes iguais, então é uma molécula apolar. Já a amônia, nós temos aqui 4 átomos. Ligação entre 4 átomos, onde o átomo central tem par de elétrons não ligante, a geometria piramidal. Toda molécula com geometria piramidal, ela é polar. E a água, ela tem geometria angular, porque o átomo central, que é o oxigênio, tem par de elétrons não ligante, e dessa forma a geometria dela também é polar. Então aqui a gente definiu as polaridades, né, da molécula. Vamos agora definir as interações intermoleculares. Toda molécula apolar, o tipo de interação que existe nessa molécula é dipolo induzido. Já a amônia, ela é polar e a ligação é entre hidrogênio e nitrogênio e a interação entre moléculas vai ser entre o hidrogênio de uma com o nitrogênio da outra. Então, aqui nós temos ligação de hidrogênio. E o mesmo ocorre na molécula de água, também nós temos ligação de hidrogênio. Então, gente, já dá para a gente associar, por exemplo, qual que é aqui a temperatura de ebulição do metano. Por quê? Porque é uma molécula polar, interação dipolo induzido, é a interação mais fraca. Então, a interação entre as moléculas é muito fraquinha, muito fácil de romper. Então, a gente precisa de menos energia para o rompimento. Então, por isso que a temperatura do metano é 102 Kelvin. Agora, entre a amônia e água, ambas possuem o mesmo tipo de interação. Porém, o oxigênio é um elemento mais eletronegativo. Dessa forma, a interação do hidrogênio de uma molécula com o oxigênio dessa molécula vai ser uma interação de ligação de hidrogênio mais forte do que ocorre do hidrogênio de outra molécula com o nitrogênio dessa molécula. Então, por isso que a amônia ela vai ter a temperatura de 240 e a temperatura da água vai ser 373, a maior. Então, uma proposta de resposta de tudo aqui o que a gente discutiu. O metano é apolar, possuindo uma interação intermolecular fraca, consequentemente possui a menor temperatura de ebulição. Para amônia e água, ambas possuem ligação de hidrogênio como interação intermolecular, interação forte, mas a interação da água é mais forte pelo fato da diferença de eletronegatividade entre hidrogênio e oxigênio ser maior. Por isso que a temperatura de ebulição da água é a maior. Certo, pessoal? Então, nós finalizamos aqui a resolução das nossas atividades. Se teve alguma dúvida, deixe um comentário, vai ser um prazer responder. E, se gostou da aula, deixa um like. Tchau, pessoal! Aguardo vocês no PET 6. Tchauzinho!